O Inter venceu pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Ceará encostou na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas é claro que o dia também é movimentado pelo mercado da bola. A janela de transferências segue movimentando o bastidor colorado e a busca por um camisa 8 é a prioridade do Inter neste momento. Alan Rodrigues deverá fechar o seu destino com o Inter ainda nesta semana, enquanto novamente ele não é relacionado para uma partida do Argentinos Júniors. O atacante Wesley revela as sondagens que recebeu e o seu momento no Internacional, mesmo com propostas que estão vindo da América do Norte. Roger fala sobre a necessidade de um camisa 8 e elogia Richard Coelho, volante que já chega no Internacional e deve, a partir dos próximos dias, estar à disposição do treinador colorado. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 20 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Obviamente, o mais importante foi o jogo. Pela manhã, o Inter venceu a equipe do Ceará pelo placar de 1-0, gol de Alan Patrick, uma vitória fundamental para o Inter e que eu fiz a análise da partida segundos depois do jogo acabar, tá aqui no canal, é só conferir, assim como também a repercussão do vestiário colorado após essa vitória. A fala de Roger e a análise em relação ao desempenho do Inter, que teve uma evolução contra o Ceará. Os elogios rasgados de Roger ao lateral Brian Aguirre. A revelação feita por Roger sobre uma conversa que ele teve em particular com Bruno Tabata. Tudo isso no vídeo que eu gravei na tarde deste domingo, é só conferir aqui no canal, tá? Mas vamos para outras repercussões do dia, do noticiário do Internacional. E principalmente sobre mercado de transferências, tá? O Roger Machado falou hoje na entrevista coletiva sobre a busca por volantes e sobre a posição de volantes, tá? Eu questionei a ele primeiro sobre o Richard Coelho e de que maneira se pode alterar a hierarquia dos volantes com o Richard Coelho em relação ao Thiago Maia, ao Bruno Henrique, ao próprio Ronaldo. E vamos conferir o que falou o técnico Roger Machado, porque é uma resposta bem interessante. O Bruno e o Thiago, né, como eu disse, talvez uma pequena adaptação a tê-los jogando junto foi que eles estão atuando lado a lado, né, mais do que quando eu tenho um jogador protegendo a defesa, né? Se eu tenho um cara mais centralizado, né, como é o Ronaldo, o Pastor, né, o Richard, eu vou subir para a pressão muitas vezes a partir do bloco médio, eu desloco o volante, tirando ele do lado do 5 e empurrando ele, porque eu faço com que Borré e Alan consigam se desprender dali também e marcar mais alto. Agora, Thiago já fez muito tempo essa função de 8 comigo, né, o Bruno já fez 5 também, mas são características diferentes, né? Com o Richard, eu consigo ter justamente um cara com a estatura para fazer as coberturas, com uma boa saída de jogo, né? Que o Richard é um cara técnico, com boa intensidade de marcação, né? Tem posição física também, né? E veio, né? Assim como todas as contratações, veio para jogar, né? Mas o que vai dizer, né? Se ele vai passar na frente de outros, vai ser o nível que ele vai se mostrar no início quando tiver à nossa disposição. Essa é a resposta de Roger sobre as características de Richard Coelho, que chega para executar o papel que antes era de Fernando. E não significa que ele seja titular. Hoje, ele tem a ideia de Thiago Maia e Bruno Henrique, um ao lado do outro, como a base do meio-campo do Internacional. Eu questionei também ao Roger sobre a busca pelo camisa 8. E o Roger respondeu o seguinte: como eu disse, eu gostaria de ter mais 11 para disputar as 3. A gente está atento ao mercado. E ter um jogador que faz esse papel ali, que entra na área, que finaliza, que tem força para jogar, que é a figura do Diego, né, que veio justamente com essa função e hoje entrou, né, é bem importante, dar opções, né, opções também para que a gente possa ter alternativa de mudar de sistema, né, estamos atentos ao mercado. Essa resposta do Roger deixa bem claro o desejo do Inter em ainda contar com este jogador na janela de transferências e a característica que é buscada pelo técnico Roger Machado. Um camisa 8, um volante
que chegue na área, que tenha intensidade para chegar na área e finalizar e contribuir com gols, o que é exatamente a característica do Alan Rodrigues, que é o jogador buscado pelo Internacional para esta posição. Ele é um atleta que chega muito na área, tanto que no Argentinos Júnior estava atuando até como um meia, mas ele é um camisa 8, um jogador que pode ser este segundo volante porque tem esta intensidade do meio-campo para ser o box-to-box, e ele é o jogador buscado, e acho que a resposta do Roger desenhou bastante isso hoje na entrevista coletiva. Aliás, sobre Alan Rodrigues, o que vem do lado do staff do jogador, tá? O negócio fecha esta semana. Seja com o Inter ou seja para melar com o Internacional. Mas o Inter tem boas perspectivas, tá? De avançar nessa negociação. O entrave ainda é o Boston River, o clube uruguaio que detém 50% dos direitos econômicos do jogador, 50% do passe do jogador. Mas a ideia do jogador e do seu staff é fechar ainda esta semana. E por que existe tamanha pressa? Em função do fato do Alan Rodrigues não ter sido de novo relacionado para a partida do Argentinos Júnior, que perdeu para o Tigre da Argentina pelo placar de 2-1 e não teve o seu capitão novamente. Aliás, eu assisti a entrevista coletiva do Nicolás Diez, que é o técnico do Argentinos Júnior, nem se toca mais lá no assunto Alan Rodrigues, tá? Que era o capitão e era um dos principais jogadores do Argentinos Júnior e que de novo ficou de fora da partida. Porque lá já está como certo que o Alan Rodrigues vai sair. E ele mesmo tem uma certa pressa para poder evoluir nesse negócio, porque sabe da importância dele chegar rápido aqui para poder contribuir, para poder ser importante nas Copas. Então, existe a pressa, existe a ideia de fechar esse negócio nesta semana e o prazo foi comunicado, foi revelado pelo lado do staff do jogador, mas a própria direção também trabalha com uma certa pressa para poder fechar este negócio e anunciar este jogador, tá? Existe a chance do Inter estar buscando outro camisa 8, outra alternativa? Existe. O Inter anunciou, por exemplo, o Richard Coelho sem que a gente soubesse da negociação com este jogador. Existe, mas o ficha 1 de fato é o Alan Rodrigues do Argentinos Júnior. Uma outra informação importante veio através do Wesley, tá? Atacante do Inter na zona mista. Ele foi perguntado sobre as sondagens que chegaram a ele nestas últimas semanas. Ele confirmou que, primeiro, no início do ano, teve aquele interesse do América do México, que veio forte para contratar o jogador do Internacional e o Inter segurou o atleta. E agora, nesses últimos dias, veio outra sondagem, e que no caso ele se refere à proposta feita pelo Portland Timbers da Major League Soccer, pelo Wesley, tá? De 8 milhões de dólares e que foi recusada pelo Internacional. Wesley disse que está muito focado no Internacional, que não gosta de tratar muito desses assuntos publicamente, mas confirmou, houve sondagem, houve proposta e ele ficou sabendo de tudo isso e recebeu essas informações, mesmo que elas não tenham avançado com nenhum desses clubes, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desta segunda-feira, onde a gente tem jogos válidos espalhados pelo mundo, tá? Vamos passar algumas odds aqui. A gente vai ter jogos do Brasileirão da Série B nesta terça-feira, tá? Operário e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Ferroviária, Atlético e Curitiba são jogos válidos pela Série B que vão estar na KTO já a partir de terça para movimentar a semana. Joga na KTO com responsabilidade, tá? Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!